inglês é para dar uma revisada, né, no que é o passado perfeito simples e o passado perfeito contínuo. Por quê? Porque com as atividades que vocês fizeram, eu percebi que vocês estavam com muita dificuldade. Não sei se foi porque vocês não assistiram o vídeo, foi direto fazer a atividade, né? Ou é porque realmente vocês não entenderam. Então, a gente vai dar uma revisada básica e depois daqui vai ter a atividadezinha lá no Class, tá bom? Então, primeiro vamos falar sobre o Past Perfect. Então, passado perfeito, ele é usado para quando eu quero falar que uma coisa estava sendo feita num passado antes de outro passado ter acontecido, tá bom? Então, por exemplo, eu estava limpando a casa quando minha mãe chegou. Então, aconteceu uma coisa no passado antes de outra coisa, certo? Ele é relacionado a quando a gente quer falar que eu tinha feito algo, eu tinha comido, eu tinha falado, certo? Tem sempre esse significado do verbo ter mais o verbo principal, certo? E para montar ele, como é que é? Para montar ele, eu sempre vou usar o verbo have no passado, que aí fica had, mas o meu verbo principal no passado também. Só que esse passado dele vai ser no particípio, certo? Que aí é naquela listinha de verbos irregulares. Se ele for um verbo regular, eu só acrescento o ed no final. Se ele for um verbo irregular, eu tenho que ter a listinha que eu passei para vocês também no Class, tá bom? A lista de todos os verbos irregulares, certo? Então, vamos dar só uma lembrada como é que funciona? Então, vamos lá. Eu trouxe 4 frases para a gente tentar entender só como funciona a estrutura dele, que é a dificuldade que vocês têm mais, que é nessa estrutura, certo? Vamos lá. Então, eu trouxe 4 frases, certo? Para a gente só ver essa estrutura, que é nessa estrutura que vocês têm dificuldade, a estrutura desse tempo verbal, certo? Então, a primeira diz que eu tinha estudado. Para escrever no passado perfeito, eu já disse para vocês, a gente vai usar o verbo have no passado, que é had, mais o verbo principal no passado do particípio, certo? Só que aí, lá naquela listinha, study, que é o verbo estudar, ele é regular. Então, se ele é regular, ele vai entrar na regra do passado simples, que diz que verbos terminados com Y e que antes vem uma consoante, eu tiro o Y e acrescento IED. Então, vai ficar had studied, ok? Segunda, diz que ela tinha viajado, certo? Então, é a mesma coisa. Então, eu vou usar o verbo have no passado, que é had, mais o verbo principal também no passado. Nesse caso, travel também é regular. Então, eu só vou colocar ed no final, então fica traveled, ok? Então, she had traveled, ela tinha viajado. A terceira, está dizendo que nós tínhamos ido. Então, do mesmo jeito, eu vou usar o had. O verbo go, ele é irregular, então ele tem formas diferentes de se escrever ele, tanto no passado quanto no particípio. No particípio, ele fica gone. Então, we had gone, nós tínhamos ido, certo? Bom, e a quarta diz que ela tinha falado com o pai dela antes. Então, então eu tenho o verbo talk to her father before. Então, nesse caso, eu vou colocar o had, que aí tem o sentido de tinha, né? Had. E talk também é regular. Então, fica talked, ok? Então, o passado perfeito é só isso. Coloca o verbo have no passado, mas o verbo principal também no passado do particípio. Se for regular, segue a regra do passado simples. Se for irregular, tem que olhar na listinha. E aí a gente vai ver agora o past perfect continuo, certo? Que foi o que foi dado na aula passada. O que é o past perfect continuo? Ele está falando de uma ação que começou no passado e que não foi terminada no outro passado, certo? No passado um pouco mais para frente, certo? Então, prestem atenção.
A forma de se escrever o past perfect contínuo a gente vai usar o verbo have no passado, que é had, certo? Mas o verbo to be vai estar no particípio, que seria been, certo? Mais o verbo principal que vai estar no presente contínuo, que é aquele que a gente acrescenta ing, que a gente fala que ele parece com gerúndio, né? Falando, cantando, andando. Então é esse com ing no final. Eu passei as regrinhas do ing para vocês também no class, certo? Para vocês lembrarem aí como é que se escreve esses verbos no presente contínuo, tá bom? Então vamos ver aqui qual é a diferença desse passado perfeito contínuo para o passado perfeito que a gente acabou de fazer as atividades. Prestem atenção, a primeira diz que ela estava chorando, certo? Então, como eu falei, a gente vai usar o verbo have no passado, had, mais o verbo to be no particípio, que seria been, mais o verbo principal com o ing, certo? Então, fica been crying, certo? Então, ela estava chorando, tudo bem? A segunda do mesmo jeito, está dizendo que eles estavam ensinando. Então, nesse caso, they had been teaching, ok? Então, verbo have no passado, verbo to be no particípio e verbo principal com ing, ok? Na terceira é uma interrogativa. Então, o que a gente faz com a interrogativa? O verbo had vai para o começo e continua been study. Minha proporção de espaço aqui não deu certo, mas dá para vocês entenderem. A quarta questão é na negativa. Está dizendo que eu não estava trabalhando para eles, né? Então, nesse caso, eu vou dizer I had not. Ou eu posso colocar a forma contraída. Hadn't, ok? Had not been working, certo? Então, nunca esquecer, verbo had, que é o verbo auxiliar, certo? O verbo had no passado, verbo to be, também no passado, só que no particípio, mais o verbo principal com ing. A 5 diz que eu estava estudando muito por 10 anos antes de passar naquela prova. Então, I had been studying hard for 10 years before and passed that exam, certo? Então, eu estava estudando muito por 10 anos antes de passar naquela prova. Então, é simples assim. Passado perfeito, eu vou usar o had mais o verbo principal no passado. Já o contínuo, eu tenho que usar o had mais o verbo to be, certo? Só que no particípio, que fica been, mais o verbo principal sempre com o ing no final. Ok? Pronto, essa foi a nossa aula. Espero realmente que vocês tenham entendido, certo? Lembrando que lá na plataforma vai ter o desafiozinho sobre os 2 tempos verbais, tá bom? Peço que vocês façam uma única vez, tá bom? Então, estudem primeiro, revisem para ir lá fazer. Por quê? Mesmo que vocês façam 5, 6 do mesmo e me enviem, eu só vou aceitar a primeira resposta de vocês, tá bom? Então, respondam o desafio com calma, prestem atenção e enviem só um, tá bom? Pronto, nossa aulinha, espero que agora vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beijo e até a próxima aula.